gostaria de convidar a Solange. A gente, ao completar 25 anos, é importante que a gente reconheça o trabalho de inúmeras pessoas que contribuíram para o Sinai. Essa é uma homenagem ao povo hebreu, esse grande amigo e parceiro. A partir de hoje, esse auditório recebe o nome de Romero, em homenagem ao nosso ex-presidente. Dispensa um longo discurso em relação ao que o Rômulo representou em termos de luta pela conservação da biodiversidade, em termos de luta para o estabelecimento do ICMBio. O pioneirismo dele em várias ações dentro da instituição, principalmente a ser pioneiro em implementar os planejamentos estratégicos dentro do ICMBio, foram fundamentais para a consolidação desse órgão, desse instituto dentro do contexto do Ministério do Meio Ambiente. O ICMBio hoje é, sem dúvida, uma grande instituição reconhecida pelo próprio governo e pela comunidade internacional, uma instituição de referência em pesquisa, manejo e conservação da biodiversidade. E isso deve-se muito em parte por aquilo que o Rômulo fez ao longo da carreira dele. Eu diria que, e a Solange pode confirmar para mim, que ele morreu por conta do trabalho dele. Tá? Então, foi sempre muito dedicado. Parabéns, e a gente quer deixar uma lembrança para você. A gente pensou em várias coisas, né? Flores. Não, algo que você vai guardar sempre. Tá bom? Essa placa a gente vai ficar com ela aqui. Vai colocar ali, tá? Obrigado, boa tarde a todos, gente. Muito obrigada pelo carinho, pelo reconhecimento. Eu não consigo falar muito, mas eu sei que, como o Ronaldo já falou aqui, ele deu realmente o sangue por esse órgão, por tudo que ele fez, desde a época que ele trabalhava na superintendência da borracha, e eu também, foi quando nos conhecemos. E sempre ele foi aquela pessoa dedicada ao que fazia, de ficar em Seringás por 15 dias e tudo mais. E até onde vocês sabem o que aconteceu, que foi assim, saindo do médico para correr e para uma reunião que estava todo mundo aguardando ele na reunião. E eu brigava tanto, falava, não, deixa essa reunião, você tem substituto, deixa lá. Não, mas eu preciso, porque está todo mundo aí, acho que é do centro, das unidades de conservação, que estava lá naquele dia que aconteceu tudo. Mas eu quero deixar meus agradecimentos, eu e todos os filhos. É muito bom saber que em 2 anos e 9 meses que ele nos deixou, que ele ainda seja lembrado dessa forma. Fico muito emocionada, fiquei emocionada quando o Ronaldo me ligou, fazendo esse convite, falando dessa homenagem que nunca está aqui. Eu fico muito emocionada e agradeço muito, tá? De coração, porque eu sei que de onde ele estará feliz vendo esse reconhecimento, né? E vamos esperar que os que aqui estão, e o que ele fez sirva, né, de inspiração para os que estão aqui. Obrigada a todos. Bom, pessoal, não podia deixar de fazer também uma fala, né?
então eu vou descrever com 25 páginas. Gente, na tela. Até de noite. Bom, certamente a gente está muito feliz em receber vocês todos hoje aqui para celebrar esses 25 anos do Senac. A gente estendeu o convite para todos aqueles que ao longo desses 25 anos contribuíram de diferentes maneiras na construção daquilo que o Senac é hoje. Como todos sabem, a gente tem uma abrangência nacional, então o número de pessoas é incontável e muitos não puderam comparecer por conta de distância, conta de agenda, enfim, várias situações diferentes que não puderam comparecer. Mas todos eles agradeceram ao convite e se sentiram representados por vocês que estão aqui. Obrigado a todos vocês que compareceram e também contribuíram ao longo desse tempo. Bom, ao completar 25 anos, o Senac, por meio de seus funcionários e parceiros, tem muita história para contar. E a gente descobriu que não dá para mentir, porque o Dr. Marcos foi nosso aluno em 1997. Então não dá para mentir muita coisa. Então, ao longo desse tempo, a gente viu muita coisa que era sonho, era um sonho que começou lá atrás, se tornando realidade. E esse sonho começou na década de 90, quando o Peter estava terminando seu doutoramento, e que ele já fazia um alerta para o estado crítico que o maior predador terrestre das Américas estava sofrendo. A onça-pintada, naquela época, se encontrava numa situação bastante crítica, principalmente pela perda de hábitat, pela caça predatória, perseguição de animais em retaliação à predação de animais do México. Na verdade, esses eram os três principais vetores de ameaça à espécie, e essa situação era ainda mais grave na área em que o Peter estava fazendo, o Peter Kraushaw. Quem não conhece, fica em pé para nós. Uma salva de palmas para você. Que na época estudava a onça-pintada no Parque Nacional do Iguaçu. Essa situação era muito mais crítica nessa região. E era uma situação contraditória, porque o Brasil acabara de assinar, na Rio 92, a Convenção de Biodiversidade Biológica, que se comprometia a diminuir os riscos e ameaças de espécies de nossa fauna e flora. E com esse cenário que o Peter descrevia na época para aquela região, era totalmente compatível os compromissos que o Brasil tinha assumido e que foram depois ratificados em 1998. Então, para a mudança desse cenário, em acordo com as diretrizes estratégicas que estavam sendo emanadas pelo governo na época, a geógrafa Nilde Lago Pinheiro, que então era presidente do IBAMA, criou o Centro Nacional de Pesquisa para a Conservação dos Predadores Naturais, que era o nome que a gente recebeu naquela época, no dia 27 de julho de 1994. E coube ao biólogo Peter Kraushaw, a árdua tarefa de liderar o processo de implantação e estruturação do Senac. E entre 94 e 2000, teve um foco muito forte na resolução de conflitos entre proprietários rurais e predadores. O Senac foi uma das primeiras instituições do IBAMA a conversar com o proprietário rural. E foi nesse período também que se criou o programa de atendimento a conflitos, onde foram feitos vários treinamentos, inclusive agora descobrindo que o Dr. Marcos participou desse treinamento. E o Senac, nessa época, mudou para uma sede na Floresta Nacional de Ipanema e acolheu novos funcionários. Já em 2002, a nossa querida e saudosa Ana Maria Viana Freire, nossa chefe em 2002, aqui representada pela Andréia Freire, e também muito saudosa as lembranças que a gente tem da Ana Maria, sempre sorridente, sempre alegre, sempre positiva, uma pessoa sempre empurrando a gente para frente. Ela assumiu a direção do Senac e infelizmente não está mais aqui entre nós, já faz quantos anos? Vai fazer 10. 10 anos, do falecimento da Ana. E eu gostaria de aproveitar o momento também para a gente fazer uma salva de palmas para a Ana, representada aqui pela Andréia.
teve um papel extremamente importante naquela época, porque ela conseguiu estruturar uma unidade gestora no Senap e começar a trazer alguns técnicos com expertise e experiência para contribuir também no Senap, né? Ao mesmo tempo, coube uma tarefa meio difícil para ela, que era buscar uma nova instalação para o Senap, né? Existiam alguns empecilhos relacionados ao manejo da unidade que o Senap estava, e então houve a necessidade de buscar uma área em definitivo para a construção da sede do Senap. E nessa busca, ela teve a felicidade de encontrar com o prefeito Beto Trícoli, em São Paulo, em Atibaia, naquela época, né? Que designou o Cacá. Cadê o Cacá? Cacá lá, representando também o Beto aqui, uma salva de palmas para o Cacá. E a gente comentava ali rapidamente ali fora quantos quilômetros o Cacá percorreu no município de Atibaia. Ele foi um lugar em Atibaia que ele nunca tinha ido, né? Ajudando a Ana a buscar esse terreno para a instalação da nova sede. Tá? Depois disso, então, a área encontrada passou por um outro processo legal, que era a doação do terreno. E essa tarefa ficou com a veterinária Rose Liga Gasparini Morato, que está aqui também. Por um acaso, minha esposa nas horas vagas. E que na chefia do Senap, assim que ela ingressou no serviço público, né, ela conseguiu trabalhar junto com o Beto e com o Cacá na efetivação da doação desse terreno, hoje onde nós estamos, um terreno de 7.000 metros quadrados. Né? Nessa época também o Plano Nacional de Atendimento à Predação ganhou escala, ganhou o Brasil, né? Foi uma prioridade de treinamento dos novos analistas que haviam ingressado no serviço público, treinamento de polícia militar, organizações estaduais de meio ambiente, enfim. Foi uma época que se treinou muita gente nesse propósito, que era inclusive a principal razão de existir do Senap na época, né? Mas a doação do terreno traz responsabilidade, né? A gente buscou esse terreno, buscou o local para estabelecer a sede do Senap, então a gente tinha uma obrigação de buscar as condições para construir essa sede, né? E em 2007, na primeira oficina de planejamento estratégico, a gente observou que o crescimento e a expansão das nossas atividades estavam limitados pelo espaço físico que a gente tinha. E a construção da sede se tornou uma prioridade para nós. A estratégia adotada naquela época incluía, então, até a elaboração de um portfólio de como seria a nossa sede para buscar apoio. E aí o prefeito Beto Trícoli tinha um contato muito estreito com o deputado federal Roberto Santiago, fez esse contato com ele, nos levou até os assessores do deputado, agendou uma reunião com o deputado e nós apresentamos a proposta. E, sinceramente, eu saí da reunião com o deputado e falei, mais uma promessa, né? E fui para casa. Passou uns 5 meses aproximadamente, os assessores do deputado ligaram e falaram, olha, o processo de emenda parlamentar para a construção da sede do Senap está aprovado e o recurso vai ser liberado no próximo ano. Isso era 2007, né? Dentro do nosso planejamento estratégico, está tudo dentro do planejamento estratégico, né? Eu adoro planejamento estratégico, está tudo certo. E aí, então, no final de 2008, a gente fez a licitação e construiu. No ano de 2009, foi feita a construção do Senap e a gente inaugurou o Senap em julho de 2010. Né? Hoje vocês estão aqui desfrutando dessa arquitetura maravilhosa, que é do arquiteto Roberto Leconte, e nós temos uma sede definitiva. Saímos de um espaço de 100 metros quadrados, quem viveu naquela época sabe o que era aqueles 100 metros quadrados, né? Lá no lago? Lá no lago, para uma estrutura de 1.000 metros quadrados. Hoje a gente tem laboratórios, auditório, almoxarifado, um local apropriado para armazenamento de equipamentos, um local adequado para a gente crescer. Né? Então agora a tarefa era outra. Né? A gente tinha uma tarefa naquele momento, cumprimos aquela tarefa, vamos para o crescimento. E ele não estava
não podia ser restrito à estrutura física que nós tínhamos, né, apesar de sermos dependentes dela. Foi nesse período que a gente fez uma busca ativa de novos analistas, com o perfil que foi estabelecido pela equipe, né, e ao mesmo tempo investimos fortemente na capacitação da equipe. Hoje nós contamos com uma equipe atenta às mais modernas ferramentas de estudo da biodiversidade, andando para e passo com as ferramentas analíticas de última geração, e temos uma equipe que é proativa, inclusive, na construção de novas técnicas de estudo, aperfeiçoamento de equipamentos, monitoramento direto e indireto de fauna, e isso tem qualificado cada vez mais o nosso trabalho. As informações geradas, a gente trabalha para o ICMBio e para a sociedade brasileira. Elas têm contribuído para a estratégia de recuperação de espécies ameaçadas, e a gente tem inúmeros parceiros aqui hoje que contribuem nesse processo. Manejo de espécies invasoras, plano de manejo de unidades de conservação, criação de unidades de conservação, entre outros, né? E não por acaso o SENAP tem sido aí demandado por diversos setores do ICMBio, ampliando sobremaneira o espectro de atuação da nossa unidade. Nós saímos lá da época da criação do SENAP, e quem tiver a oportunidade de ver a portaria de criação do SENAP, vê escrito muito explicitamente: onça pintada, lobo-guará, jaguatirica. Nós saímos das 26 espécies carnívoras, né, para atender 354 espécies de mamíferos. Tá? A gente só não trabalha com primatas e cenários. Então, nós somos responsáveis pela avaliação do estado de conservação desses 354 espécies, elaboramos planos de ação, coordenamos protocolo avançado de monitoramento, integramos projetos de planejamento para a conservação do Pantanal, da Mata Atlântica, e atuamos com autoridade científica em diversos projetos de conservação de mamíferos terrestres. Atendemos diversos problemas também das unidades de conservação, algumas das mais bizarras que vocês podem pensar. Por exemplo, urina de bocó danificando as pinturas rupestres do Parque Nacional da Serra da Capivara. O SENAP foi lá fazer uma avaliação desse processo e propor medidas de manejo para evitar a deterioração das pinturas rupestres. Estimativa populacional de búfalos na Lagoa de Piratuba, né, na Rebio Lago Piratuba e na Ezequiel Maracajipioca. O problema é que não está restrito a essa região e que a gente faz lá o levantamento da população para que seja feito o manejo desses animais. O manejo de queixadas no Parque Nacional das Emas, por exemplo, também um exemplo bastante relevante nesse contexto de mudança do escopo do SENAP, entre muitos outros que a gente vem atendendo. Tá? Essa qualificação que a gente foi buscando ao longo do tempo também nos deu reconhecimento internacional. Ao longo desses anos, crescente o número de publicações científicas do SENAP em periódicos internacionais de alto impacto. O pessoal me critica, mas eu sou chato em relação a isso. A gente tem buscado isso de uma forma bastante importante para a gente ter esse reconhecimento, porque nos dá respaldo, inclusive, na hora de negociação política com relação às prioridades de governo, né? Então, a gente tem publicado artigos na Science, na Conservation Biology, Biological Conservation, Ecology, enfim, os principais periódicos do nosso meio. A gente tem tido felicidade em colocar nossos artigos científicos nessas revistas. E isso demanda mais trabalho, né? Quanto mais você produz, mais trabalho aparece. Então, os nossos técnicos têm sido convidados a proferir palestras, iniciar cursos em diversos congressos, universidades brasileiras, cursos internacionais, né? Então, a gente tem atendido toda essa comunidade de uma forma bastante ampla. Mas a gente não está restrito à atuação na comunidade científica. Tá? A gente melhorou muito nossa linguagem para ampliar o alcance das nossas informações para o fazendeiro, para as escolas e também a maneira de divulgar nossa informação nas mídias, né? Só nos últimos 3 anos, a gente atendeu mais de 3.000 estudantes pelo programa de educação ambiental aqui nesse SENAP. Tá? Por quê? Porque melhorar a relação humano-fauna é ainda nossa principal razão de existir. Então, nós temos que continuar nesse protocolo. Bom, a consolidação do SENAP como sendo de referência não se deve à sua estrutura física ou ao amplo conhecimento de seus técnicos, não só a isso. Tá? Mas eu acho que o grande vetor de crescimento do SENAP são os valores que vêm sendo transmitidos ao longo do tempo. Desde a criação do SENAP, quem conhece o Peter,
e o que se estabeleceu depois do Peter com a Ana, com a Rose e depois comigo e com o Rogério, sabe que esses valores foram sendo passados e que a gente é muito fiel a isso. E esses valores, inclusive, estão ratificados no nosso planejamento estratégico. Então, é importante mencionar que desde os seus primórdios, tudo isso vem sendo construído com sólidas relações de parceria. Temos hoje muitos parceiros que estão aqui presentes, alguns mais antigos, né, os primeiros, como o Instituto Procarnívoros, o Instituto de Pesquisas Ecológicas, o IP, cadê o Eduardo Disch, também está aí, a Sandra Cavalcante e o Ricardo Bolhosa representando o IP, a Pantera, enfim, são inúmeras instituições que a gente é parceiro, de organizações não governamentais, organizações do governo, universidades públicas, a USP está aqui representada pela Kátia Ferraz e pelo Alexandre Persequilo, né? E isso é que nos ajudou a alcançar esse nível de excelência. Tá? Podemos dizer sim que hoje nós somos globais, né? Pelo menos a gente parece na Globo, né? E o que é mais importante para nós, né? Nós temos sido muito bem recebidos nos lugares que a gente tem ido. E tão importante quanto ser recebido quando a gente vai é ser convidado para retornar. Então isso é um grande tesouro que a gente tem conquistado e a nossa equipe é totalmente alinhada com esse pensamento. Então, para finalizar, pessoal, eu contei uma historinha um pouco longa, hoje são 25 anos, eu podia demorar 25 anos contando essa história para vocês. É muito salutar que a gente olhe para trás e identifique os avanços que a gente teve, né? E obviamente que a gente não pode deixar de reconhecer e agradecer a todos aqueles que ajudaram a construir esse caminho. Todos, eu digo todos os ex-funcionários, todos os ex-chefes, todos os parceiros ou os funcionários atuais, os ex-parceiros, os novos parceiros, todos eles têm um grande papel no nosso desenvolvimento e a gente é muito grato por ter vocês como amigos e parceiros. Tá? Bom, para o futuro eu espero que nós estejamos aqui daqui a 25 anos, completando 50 anos do Senac, né? Mas o que a gente quer mesmo é continuar fortalecendo essas relações de parceria, essas relações de amizade com os nossos parceiros, né? E sempre buscando esse protagonismo nas ações de conservação. Para isso a gente está antenado, né? Nós estamos aí antenados com a internet de todas as coisas, estamos trabalhando com diferentes parceiros de métodos de reconhecimento automático de espécies registradas por imageria fotográfica, ou seja, inteligência artificial é uma realidade e vai se consolidar cada vez mais em pouquíssimo tempo. A gente está buscando estar par e passo com isso. Estamos buscando capacitação em diversas ferramentas analíticas modernas, né? Sei lá, machine learning, linguagem de código, estatística bayesiana, enfim. A gente não quer se distanciar das realidades, né? A gente quer acompanhar os novos desafios. E esses novos desafios, eles incluem também uma abertura do compartilhamento de informações, né? O Senac, ele está incentivando o uso de plataformas de compartilhamento de análise, né? Se vocês forem lá e procurarem no GitHub, o Senac está lá, compartilhando seus códigos e suas análises, e dados em plataformas universais, como o MoveBank, o Dryad, enfim, a gente tem essa expectativa de estar compartilhando e dividindo informações e aprendendo nesse sistema novo da ciência e que tem ganhado cada vez mais corpo. E a gente vem preparando novas gerações. Cadê os estagiários? Não estão aqui hoje, né? A gente vem preparando novas gerações, são esses que vêm nos substituir. Se os estagiários não estão aí, as crianças estão todas aí, né? A gente fez questão que as mães viessem com seus filhos, né? Que todos os funcionários trouxessem seus filhos, porque são eles que vão nos substituir. Se não trabalhando aqui, levando adiante a ideia de que a conservação ele não é um empecilho, né? E sim é um grande capital que a gente tem, né? E como eu disse no início, né, eram muitos sonhos para se tornar realidade. E aí eu olho lá para 94, né, a angústia do Peter, naquela época,
com o trabalho de doutorado dele, né, dos animais que ele capturava e monitorava com polar, que eram mortos por caçadores, que chegou ao cúmulo de, em 2008, a gente estimar que existiam só 8 onças pintadas no Parque Nacional do Iguaçu. Né? Hoje, essa realidade é confrontada com o crescente aumento da população das onças naquele local. A nossa última estimativa agora, semana passada, é de em torno de 27 indivíduos. Então, nós estamos num processo de crescimento da população lá, com ações de conservação que envolvem comando e controle, que envolvem educação, que envolvem pesquisa. É uma ação integrada. Então, o Peter pode se sentir feliz que o alerta que ele deu lá atrás resultou num efeito muito grande para a recuperação da população de onças daquela região, não só lá, mas em vários lugares do Brasil. A gente também está feliz que na Serra da Canastra ninguém mais mata lobo porque preda galinha, né? Cadê o Rogério? O Rogério começou esse projeto lá também em 1994, né? Por aí, 97, e ninguém mais lá mata lobo porque preda galinha. E a gente tem um programa muito intenso lá de controle de predação, que hoje é controlado, que é coordenado lá pelo Jean-Pierre, está aqui também. O Jean-Pierre, para quem não conhece, era nosso assistente de campo, foi estudar biologia e hoje é dono da Serra da Canastra. Obrigado. Mas ainda temos muito o que fazer, né? Tem muita coisa para fazer. O que eu posso dizer para vocês, e encerrando, é que o Senac está preparado. Nós estamos preparados para o futuro e nós estamos esperando o futuro da melhor maneira possível e bem preparado. Muito obrigado e obrigado a todos vocês que contribuíram com essa história.